Livro de Lucas, capítulo 5. Vou falar de 2 versículos. Capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A outra palavra está em Marcos, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, isso é mistério. Aleluia. Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Amém? Aleluia. Podeis sentar. Aleluia. Gente, o tema dessa noite é a oração. E para continuar aquilo que a gente está falando, pregando, ministrando, louvando, aleluia, adorando, glória é tempo de orar. Continue orando. Não espere nada melhorar para orar. Bendito seja Deus. Não espere. Não espere sentir vontade para ter uma vida de oração. Não espere as coisas melhorarem, um tempo favorável, um horário favorável para você manter a sua vida de oração saudável. Bendito seja Deus. Não espere ficar livre da depressão para orar. Não espere ficar parar de ficar deprimido, triste. Não, ora do jeito que você está. A oração, ela é eficaz. A palavra diz que a oração, ela pode muito em seus efeitos. O que eu não posso, o que você não pode, a oração pode. A oração é poderosa. Se Jesus orava, por que nós não vamos orar? Se ele tinha essa necessidade de orar, nós precisamos orar, gente. Nós precisamos estar em paz. Nós precisamos batalhar para que a paz que excede todo entendimento humano se apodere de nós. Amém. Porque não pense você que vai ser fácil até o último dia. Não vai. Aleluia. Até Jesus voltar essa batalha entre a carne, o espírito e tudo que está na terra. Então nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Porque no mundo jaz o maligno. Nós nascemos do pecado. Não espere ficar mais santo, mais santa para orar. Nós precisamos orar. Bispa, mas tudo você fala, você tem que orar, não tem outro caminho. Eu podia dizer para vocês, não, um dia de culto já basta. Tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar. Ore mesmo sabendo que você nunca será digno o suficiente. Não espere o sentimento da culpa passar para você orar. Gente, nós nascemos do pecado. A palavra diz que o pecado veio de onde? Do Adão, não foi? Eu acho linda essa palavra. Eu fiz até uma anotação aqui sobre essa parte de Jesus. Porque Jesus, ele nasceu de uma virgem, mulher. E o pecado adentrou de onde? De Adão. Mas, bispo, não foi a Eva que comeu a maçã? Mas a ordem foi dada para quem? Adão, não coma da árvore da vida. Aleluia. Adão, a ordem foi para Adão. Jesus podia ter uma mãe terrena, mas não podia ter um pai terreno. Porque é do homem que provém o pecado. Porque a palavra de ordem foi dada para Adão, não foi para Eva. Amém. Quem não tinha que ter comida era Adão, bendito seja Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Então o pecado vem do homem. Então veio de Adão. Todo mundo fala da descendência pecaminosa adâmica, né? Veio de Adão. Então, não foi por Eva, foi por Adão. Quem desobedeceu foi Adão. A ordem foi para quem? Para Adão. Então, Jesus não podia ter um pai, porque o pai dele já está no céu. Ele já teria. Humano, ele não podia. Então, por isso que Jesus podia ter uma mãe. Então, contudo, ele veio sem pecado, mas eu e você nascemos já pecando. Aleluia, Jesus. Ele veio como nós, semelhante. Mas ele veio ser pecado, diz a palavra do Senhor. E nós precisamos orar, gente. É tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de orar. É tempo. Gente, o reino do céu, ele é tomado por esforço. Não é conquistado por força nem por sentimento. É a autoridade e disposição para orar. Porque a palavra diz, o reino dos céus, ele é tomado. Tem que tomar, tem que ir atrás. Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. É você que tem que ir atrás, é você que tem que orar, é você que tem que buscar, é você que tem que se posicionar. Ore mesmo sentindo culpado. Não espere resolver todos os problemas que você tem para orar. É tempo da igreja orar.
Gente, se você não desenvolver uma vida de oração, você nunca vai aprender a orar como você deve, como Deus requer de você. Deus não quer pessoas perfeitas na oração, Ele quer um coração quebrantado. Falar de Deus é fácil, mas falar com Deus é difícil. A gente não tem dificuldade de falar dos nossos problemas para ninguém, mas para orar, para falar com o Senhor. E às vezes, por a gente pecar, Satanás coloca o peso da culpa. E a gente fica com vergonha de voltar a orar. A gente fica com vergonha de voltar ao mesmo lugar, ao altar da oração. Mas nessa noite você vai sair daqui liberto de toda a culpa, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não espere um sinal para você orar. Não se conquista uma vida de oração com sentimento. Ela é tomada por esforço. Ela é na obediência, ela é na constância. Na constância. Disciplina faz com que você ocupe um lugar de oração com o Senhor. Disciplina. Vocês acham que todo dia eu quero orar? Vocês acham que todo domingo eu quero aqui dando culto? Às vezes eu queria estar ali só sentado ouvindo. Então a constância, a obediência. Às vezes não sai nada, mas eu tô lá no mesmo horário que eu oro, quietinha, caladinha, salvo os dias que eu tô descansando. Mas o dia que é corriqueiro, normal, eu tô ali. Às vezes tem dia que chora, tem dia que não sai nada, mas tem dia que o céu abre. Então não espere, vai ter dias e dias, mas não pare. Não deixe que a culpa, a raiva, o medo, os seus sentimentos ocuparem um lugar que só é de Deus. Se você tiver com raiva, vai com raiva mesmo. Se eu tô irada hoje, o negócio não tá bom. Quando você terminar, você vai ser até mais leve. Você vai ser verdadeira, você vai ser verdadeiro. Glória a Deus. Agora, se você esperar melhorar, porque o diabo vai colocar preguiça, cansaço e até a obra da carne também. A obra da carne faz isso. Nós estamos vivendo em um tempo onde tudo é Satanás. Ele tem a parcela dele. Mas tem gente que tá dando aula pra ele, gente. Tem gente que tá dando aula pra ele e o negócio tá ficando sério. Aleluia. Aleluia. Então, nessa noite você não vai sair daqui. Ora por mim. Não, orem comigo. Glória a Deus. Chame alguém para orar com você. Glória a Deus. Um ferro afia outro ferro. Aleluia. Um ajuda o outro. Amém, Jesus. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Aleluia. Jesus e os dois. Tanto marido e mulher, como se você está unido em alguém em oração. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, às vezes a gente pensa que precisa de tanta coisa. E a gente não precisa nem da metade do que a gente acha que precisa. A gente só precisa ter uma vida de oração. Amém, Jesus. Falar de oração não é orar. Falamos sobre tantas coisas. Falar de oração é você entrar em um lugar onde é só você e o Senhor. Tenha segredo com Deus. Tem gente aqui que todo mundo sabe da vida dele, menos o Senhor. E você precisa ter os seus segredos com Deus. Você precisa almejar o que o céu dá de graça, conseguido por esforço. Jejum, dons que você quer. Jejua. Aleluia. Você pode conseguir. Senhor, eu quero força. Continua. Vinde a mim os que estão cansados. Jesus não vai até ninguém. Ele não obriga ninguém a amá-lo. Vinde a mim, vinde. Pede, abre a boca, pede. Clama e eu te responderei. Bendito seja Deus. Somos articulados, desenrolados, bem resolvidos. Para falar de coisas que nos atormentam, que estão tirando a nossa paz, o nosso sono, que fazem parte do nosso cotidiano. E se alguém começar a perguntar, a gente vai enumerar. Porque tem fila. É o sorteio. É uma situação BO por dia que você vai ali no sorteio tirar para resolver. Mas nós temos dificuldade para entrar no quarto, falar e orar ao Senhor. É tempo de voltar às velhas práticas. É tempo de voltar ao quarto. É tempo de voltar ao secreto. É tempo de se derramar. Senhor, não tô prestando, não tô valendo nada, tá doendo, tô irado, tô chateado, tô triste, tá pesado. Seja verdadeiro. Se vocês me verem orando aqui é uma coisa, vocês me verem orando em casa vai uma pessoa completamente diferente. Se vocês me verem orando em casa vai dizer assim, essa tá perturbadinha. Glória a Deus. É louca, maluca, pirada. É tempo. Senhor, a minha carne tá gritando nisso aqui, eu não tô tendo condição. O Senhor vem aqui e me ajuda. Aleluia. Senhor, visita a porta dos meus lábios, me dá sabedoria. Põe um zíper na minha boca, porque tem hora que eu tô falando demais. Ou então me ajuda a falar, porque às vezes eu tô retendo o que é do Senhor pra outra pessoa. Aleluia. A gente precisa estar orando é pela gente. Porque tem portas que vão se abrir que vai demandar da nossa oração. Aleluia. Não é de alguém entrar, não é de alguém fazer, tá tudo pronto. É a gente orar e Deus nos preparar para receber. Amém. Bendito seja Deus. Às vezes a gente não tem maturidade para admitir o
o que está atormentando a nossa alma para o Senhor. E Deus conhece o meu, o teu levantar, o que fede. Às vezes a gente achando que está abafando e o negócio não está bom. Às vezes a gente conhece uns versículos, está no culto, está indo, está servindo, está falando de Deus para alguém, mas está falando com Ele. Está sentando com Ele no café da manhã. Está sentando com Ele na hora do almoço. Está falando para Ele que aquele menino está dando trabalho. Se eu não estou aguentando mais não, me ajuda. Glória a Deus. Vocês acham que eu não oro por vocês? Se eu não estou dando conta de pastorear esse povo, o Senhor me ajuda. Aleluia. Porque se for pela Raquel, pela carne, mas me dá prudência, que ela não pode reagir com o velho eu que já morreu. Quem morre não volta, então ela não pode voltar, tem que deixar ela lá. Aleluia. Tem hora que a gente quer escolher como é que você vai reagir, se é com o velho eu ou com o novo eu. Não pode. É novidade de vida. Se você não está vivendo novidade de vida, tem alguma coisa aí que não está batendo. Vida de oração, ela te faz viver coisas que você não vive no natural. Você vai entrar em ambientes, em lugares, você não vai ficar cansado. Não, as pessoas que vão ser impactadas pelo que você carrega. Aleluia. As igrejas estão sendo mais esponja do que qualquer outra coisa. Não, a gente tem que ser filtro. Eu não quero nem saber onde eu entro, se tem... Qual é o diabo que entra lá, o que é que a pessoa tá... Não quero saber, Senhor, é o que eu carrego. A Bíblia não mente, eu sou templo do Espírito Santo. Então o que eu carregar tem que fazer a diferença. Onde eu entrar, bendito seja Deus. Não é eu sair morrendo do lugar onde eu entro, não. Senhor, eu vou lá, bota o pé comigo. Vai adiante de mim, coloca palavras na minha boca. Aleluia. Me dá direção, me dá estrutura. Me ajuda a pastorear, me ajuda a ser mãe. Aleluia. Glória a Deus. Quantas famílias estão se perdendo porque não conseguem ser pai, ser mãe, ser marido e mulher. Não conseguem desvincular da igreja. Gente, igreja, ok, Deus ama. Tá tudo certo. Mas será que você está sendo pai dos seus filhos, mãe dos seus filhos? Aleluia. Como é que tá funcionando esse negócio em casa? Às vezes o seu filho não quer uma profeta, às vezes seu filho não quer alguém que ora, às vezes o seu filho quer um abraço, quer um amor, quer que você vá lá, faça comidinha. É isso que seu filho quer. Eu não tô falando para você não orar, para você não pregar para eles, porque nós temos que fazer isso, a Bíblia instrui a gente a fazer isso. Mas às vezes os nossos filhos precisam da mãe, do pai. Amém, Jesus. E a gente tá espiritualizando coisas que não é para espiritualizar. Aleluia. Jesus, ele deu Quando ele vai falar com Maria, chega a me arrepio. Que tem eu contigo, mulher. Não é chegada a minha hora. Aleluia. No primeiro milagre, nas bodas de Caná. Aí Jesus, lá na cruz. Mulher, aí ó. Esse aí são os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Cada coisa no seu devido. Amém, Jesus. E só oração, ela pode te dar a visão e direção do que você precisa fazer. Aleluia. Tanto no seu profissional, na sua casa, no seu lar, na sua conduta. Porque de domingo tá todo mundo lindo e belo. Na segunda-feira, meu Deus. E esse culto, ele tem que continuar. Aleluia. Senhor, amanhã... Ah, mas vem uma má notícia. Dou nem ouvido. Jesus, o que é? Tem hora que ele surta comigo. Eu tenho certeza que ele surta. Que se ele pudesse me pegar pelo gogó, ele pegava. Aleluia. Tem hora que ele diz assim, tem uma má notícia, o negócio é... Tá bom. E aí, Jesus, glória a Deus. Eu tô viajando, o menino leva uma queda no asfalto, queima tudo, rasga tudo. Eu falei, mas estão andando. Jesus, obrigado. Louvado seja Deus. Aleluia. Tá repreendido toda a fúria, todo espírito de morte. Amém. Mas louvado seja Deus, porque por Satanás ele tinha morrido, alguém tinha atropelado, tinha feito qualquer outra coisa. Mas louvado seja Deus que o Senhor deixou ele de pé. Glória a Deus. Eu vou murmurar. É nesses momentos que a gente tem que mostrar o que a gente já aprendeu com Deus. É nesses momentos de perturbação, de dor, de inquietação. Não é fazer de conta que as coisas não estão acontecendo, mas permanecer firme. Senhor, vai lá, eu me preocupo, mas ele é do Senhor. Amém. Deus não está confiado em pai e mãe. E quando o pai e a mãe morrem, como é que faz? Não, ele é pai, ele é soberano. Aleluia. Ele é amor. A oração vai te aproximar. Glória a Deus. Então, nós muitas das vezes temos dificuldade de falar com o Senhor. Nós precisamos alcançar essa estabilidade em Cristo. Nós precisamos desenvolver o lugar da oração. Amém, Jesus. Porque existe uma diferença entre falar de Deus e falar com Deus. Nós precisamos voltar a falar com Deus. Deus ouve o meu clamor. Deus ouve a minha oração. Mas você já parou para orar ou para jejuar? Ou se consagrar num dia e dizer assim, hoje eu não saio daqui se eu não ouvir a tua voz, eu não sentir a tua presença. Glória a Deus. Eu acho difícil o céu não se movimentar.
Porque eu nunca vi alguém buscar a resposta do céu e o céu não responder. Amém. Às vezes o céu não responde como você quer, mas que ele responde, ele responde. Verdade. Bendito Aleluia. seja Deus. Glória a Deus. Então, nenhuma oração é tão poderosa que alguém faz por nós quanto aquela que nós mesmos podemos fazer por nós. Amém. Eu posso orar por cada um aqui. Alguém pode dizer, bispo, tá doendo aqui, tá assim, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas você sabe o quanto isso te incomoda. Você sabe o quanto isso tá doendo. Você sabe o quanto isso tá te perturbando. Então é você que tem que orar. Bendito seja Deus. Amém. Aleluia. Jesus não gosta dessa terceirização de comunhão. Eu tenho pessoas que oram por mim, mas na hora do pega pra capar é incrível. Aleluia. Por mais que os outros orem, mas eu tenho uma necessidade tamanha de estar em oração, que parece, eu já sou o contrário. Eu falei, Senhor, às vezes a pessoa pode esquecer disso ou daquilo, eu vou entrar, já vou logo, Aleluia. já vou falar, já vou botar a boca no pó. Sabe quando que você vai começar a almejar, desejar a oração? Quando essa constância começar a ter experiência com Deus. Amém. Porque é impossível você ter uma vida de oração, é impossível você ter um momento de oração cotidiana e Deus não se manifestar. É impossível. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Então, nós precisamos estar no altar da oração. Bendito seja Deus. Amém. Glória a Isso aqui não é um entretenimento gospel, viu, gente? Às vezes a gente vai para um culto, se não tiver um fogos, um negócio. Ah, mas não foi tanta a palavra. Não, Jesus está falando desde o início do culto. Amém. Não é entretenimento, não é circo, não é palco. É presença de Deus. Deus está falando no louvor, na oração. Deus já rasgou o céu aqui, bradou. Aleluia. O que mais que você quer? Glória a Deus. Estar com Deus, gente, é aonde você chegar. Eu costumo dizer, eu pego no pé de todo mundo aqui. O que vocês carregam tem que fazer a diferença onde vocês estiverem. Amém. Quem estiver atazanando vocês vai ter que ficar caladinho, quietinho lá, Senhor. Unge dos pés à cabeça. Tem que ungir, gente. O que a palavra diz? Pega o óleo ungido e vai ungir os enfermos. Às vezes tua carne está enferma, tua boca está enferma. Tiver que ungir a língua, unge. Não tem problema não, unge tudo, mas vai. Saiba que quem você é filho de Deus. Há uma promessa liberada sobre a sua vida. Amém. A palavra vai dizer que Jesus saía por lugares escuros. O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Não importa o vale, vai orar. Jesus saía para orar. Quem somos nós para não orar? Jesus nos ensinou até a oração. Oração do Pai Nosso, posicionamento de orar. Para de ficar escorando em independente de um dia para orar. Não, tem que orar todo dia. Amém. Nem que for 5 minutos no dia que você não quer orar. Amém. Mas se você for começar a orar, adorar o Senhor e sentir a presença. Gente, às vezes você fica 1, 2 horas e não percebe. Aí você vem um culto para a igreja. Vai para dobrar joelho, não aguenta meia hora. Aleluia. Que vida de oração é essa? Se você verdadeiramente for orar por alguém que você ama, pela sua casa, pela sua vida, você vai ter que destronar o inferno. Oração é guerra, não é lugar de comodismo, não. Você vai arrancar do inferno, das garras de Satanás, aquilo que você quer para sua vida, para sua casa. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Jesus atravessa os vales da escuridão para orar. Amém. O que Jesus nos ensina? Se tiver escuro, vai na dor, vai na tristeza, vai na escuridão, mas vai orar. Aleluia. Escuro é o que não tem clareza, é o que você não está conseguindo enxergar. A oração te dá visão. A oração abre o leque da revelação que você precisa. Deus traz à tona tudo aquilo que está no oculto, no profundo e no escondido. Amém. Como assim, bispa? Lucas 12:2. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Não há nada, não é um pedaço, não é uma parte, não é fulano, não é ciclano, não. É nada, não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Tem que orar, Glória. tem que buscar. Aleluia, Jesus. Se levanta em oração. Então você precisa orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa se posicionar. Eu gosto muito da história de Nicodemos, sabe? Nicodemos me ensina muito. Lá em João 3. Não precisa abrir a Bíblia não, já estou abrindo aqui já pra gente começar a Santa Ceia. Só terminando aqui. Quem estiver aí do outro lado, preparem. Nicodemos, ele conhece a palavra. Nicodemos é sumo sacerdote. Nicodemos é fariseu. Mas a religião não deu para ele o que a alma dele estava sentindo vazia. A religião, a Torá que ele sabia na ponta da língua, não deu para ele o que a alma dele desejava.
Ele sabia que sentia algo, que faltava algo. E ele foi até Jesus. Lá em João 3. Eu amo essa palavra. Só abrir aqui para João 3. E diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Será que o homem era entendido do negócio? Será que o cara era fera nas escrituras? Será que não era alguém que todo mundo queria estar perto? Será que não era um genro que toda mulher queria para sua filha? Um amigo que queria estar perto? Não é assim, a gente não quer estar perto dos amigos de Deus? Era um cara que se vestia como as escrituras mandam, se comportava, orava como as escrituras mandam, mas faltava a presença de Deus. Aleluia. É preciso tirar a religiosidade, isso só cai na oração. É parar de ser religioso, é buscar santidade. Santidade não é só roupa, santidade não é só palavra, santidade é onde você estiver. Aleluia. Imagina vocês encontrar comigo no supermercado e eu com short bem curtinho, um decote. Como é que vocês vão dizer? Ê, bispa, vai ficar bonita essa conversa? Gente, é tudo, é um conjunto. Por isso que a Bíblia não é cardápio, é posicionamento. E o homem servia, o homem orava, andava na rua, as barbas eram ungidas com óleo. Aleluia. E de noite, Deus está com mistério aqui, e de noite foi até Jesus. Tem que orar de madrugada, tem que orar de noite, Amém. bendito seja Deus. Glória a Deus. Não importa a escuridão, vai orar. Aleluia. Vocês não são ovelhas desgarradas, vocês têm sacerdote, vocês têm cobertura espiritual. E vocês têm um sumo sacerdote, maior pastor chamado Jesus Cristo. Aleluia. Vocês não estão desamparados. Aprendam a orar, busquem e será dado. Busca, busca, busca e será dado. Aleluia. Tem gente aqui que já era pra estar voando lá na frente, mas não tá, porque tá acomodado, acomodada na oração, ou esperando sabe-se lá o que descer do céu. E eu fico olhando, eu falei, Jesus, às vezes é bom, mas às vezes é difícil. Eu não vou dizer que é ruim, não. Eu digo que é 100% bom, mas às vezes é complicado a gente ver algumas coisas que a gente não queria ver. Porque você vê tudo que a pessoa tem a capacidade de, bum, mas tá ali. E a gente não pode espremer demais. Mas se você orar, Deus vai te impelir. Amém. Se você orar, Deus vai começar a criar sede. Se você orar, Deus vai começar a trazer inquietação na tua alma. Glória a Deus. Esse homem estava orando. Sabia torar na ponta da língua. Gente, Jesus, eu amo ele. Rabi, ele responde, fala para Jesus: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, certo? Todo mundo aqui? Todo mundo entendendo? Louvado seja Deus. Só pra gente encerrar. Como é que Jesus responde para um cara entendido, um cara de autoridade, um cara que sabia a palavra dele mesmo, na ponta da língua? Ele não disse: não, meu amigo, você tem que orar. Não, Nicodemos, vai passar. Jesus, quando ele tem que pegar o caboclo, a mulher, meu filho, não tem conversa. Ele deu uma na lata. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se alguém não nascer, tem que nascer de novo. Não tem conversa. Jesus não pegou ele, nossa, que dó. Jó começou a falar de quem ele era para explicar, para entender tudo que ele estava passando. Aí Deus disse: veio como um vento. Como um vento. Foi falar Jó, a palavra já dizia que ele se apresenta a Jó como um vento. Ele não vai, ô meu filhinho, ô minha filhinha. Vocês tomam atento, vocês se posicionam. Deus não brinca, não. Às vezes a tempestade que você está passando é porque você está rebelde. Às vezes é porque você não está posicionando. Esperando que Deus venha passar a mão na sua cabeça. Às vezes ele vem com peteleco. Jó, me explica aí, já que tu é tão bom. Como é que forma? Como é que é formado no ventre de uma mulher os ossos de uma criança? Nem a ciência hoje explica. Bora, Jó. Me explica como é que é sustentado o firmamento. Me explica, Jó. Como é que a gente vai explicar o que a gente não criou? Só ele pode. Amém. Aí ele vem aqui e diz assim: verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí a gente não pode pregar nenhuma pregação mais ou menos que o povo diz: nossa, mas é grossa. Nossa, mas quer pregar com autoridade. Gente, é a palavra que está dizendo, não sou eu. Eu, por mim, sinceramente, paz e amor, que eu queria ir para casa. Tá tudo certo, mas é a palavra. Se ele faz comigo, ele não vai fazer com você. Se ele faz com você, ele não vai fazer comigo. Tem essa conversa não. Ele pega mesmo na peneira. Aí Nicodemos na pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus, já por aqui que eu conheço.
Em verdade lhe digo de novo outra lapada. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim todo o que é nascido do Espírito. Lá vai Nicodemos de novo. Como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Já pensou tu tete a tete com Jesus, ele dizendo, ai, você não está indo pro culto? Você não está lendo a palavra? Vocês não estão orando? Vocês não estão jejuando? Por que vocês estão vindo com essa pergunta? Jesus está pronto para nos ouvir. Mas Provérbio diz, a sabedoria grita às portas. Busquem sabedoria, ele vai dar. Bendito seja Deus. Está tudo pronto e preparado para mim e para você. Nós precisamos orar. Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. E ele quer de nós uma posição de filhos. Pai educa filho, pai corrige filho. E é tempo. Se você e eu quisermos viver tudo que Deus já preparou para nós, nós precisamos ter um posicionamento diferente. Deus não quer saber de filho mimado. Deus não está alisando bode. Deus está criando gente, transformando alma, tirando a velha natureza e botando a nova natureza. Porque o que houve com Nicodemos aqui, você vai ver lá em João, lá na frente. Ele vai sepultar o corpo de Jesus. Houve uma transformação, porque a religião transforma o que está fora, mas o Espírito do Senhor transforma o que está dentro. Bendito seja Deus. Então ali ele teve uma experiência com o Senhor. Almeje isso, deseje isso mais que tudo. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero ver, eu quero sentir, eu quero entender, eu quero saber aquilo que o Senhor puder me explicar. Eis-me aqui. Glória a Deus. Não é só quer receber casa, carro, dinheiro, não. E as coisas do céu estão ficando para trás. Aí depois não compreende. A oração te faz enxergar o que você não vê no natural. Aleluia. A oração te faz captar na sua alma o que está passando no coração e na mente do outro. Amém, igreja? Amém.